Comunicação, espiritualidade, gente. Esta é a Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Fique à vontade entre nós, fique bem, sinta-se à vontade por aqui. Está no ar o Mensagens que Chegam pela Manhã, agora de manhã ao vivo, e as reprises 3 da tarde, 8 da noite ou 3 da manhã, aqui pela webradiovagalume.com. Eu sou o Flávio Siqueira, a partir agora com você nas próximas 2 horas em mais um encontro pelo rádio, mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. Eu espero a sua participação aqui no nosso programa. Você sabe que aqui a interatividade é fundamental, mais a metade do programa é dedicada a isso, a troca de ideias, a reflexões, a perguntas, a comentários, a críticas, pelo contato @webradiovagalume.com. contato@webradiovagalume.com. Então escreva o seu e-mail, tá bom? Nas páginas do Facebook também, no meu perfil, na fanpage, na página da rádio, que é facebook.com/webradiovagalume, também valendo a sua participação, assim como no site aqui da rádio, existe espaço para que você se comunique comigo. Já estou aqui recebendo as mensagens e daqui a pouco nós vamos interagir no nosso programa, nesse encontro que eu pretendo que seja especial. Daqui a pouco eu vou ler o texto, como eu propus logo cedinho hoje no Facebook, A Árvore, que não é um texto novo, é um texto que eu já escrevi faz alguns meses, mas ele desde ontem está brotando em mim e por uma razão assim muito clara. Ontem eu fiz um programa aqui e expressei, não fiz nenhuma questão de esconder, a minha tristeza em relação aos rumos que o nosso mundo está tomando. Eu me posicionei ontem com alguns textos em relação a isso no Facebook e no blog. Eu sinto que muita gente entendeu e outros não, como é de se esperar e como é de se imaginar. Esses que não entendem se posicionam geralmente de maneira agressiva, hostil, beligerante, apesar, obviamente, de alguns que discordam se posicionarem com educação, com bom senso, enfim, simplesmente expressando a sua opinião. No entanto, isso me incomodava ontem e já há alguns dias, não só, obviamente, por conta dessas opiniões, mas por conta de como o nosso mundo está sendo, né? E eu fiquei pensando nisso ontem. E concluí que parte do meu incômodo tinha a ver com o texto que eu quero ler e comentar contigo. Isso me pacificou e por isso desde ontem eu estou alimentando essa intenção de compartilhar contigo essa reflexão que de alguma maneira, pelo menos pessoalmente, nada a ver com o mundo, nada a ver com os rumos da humanidade. Eu continuo pensando como penso, mas em relação ao meu trabalho, em relação a mim mesmo. Engraçado que muita gente me escreveu esses últimos dias dizendo: olha, não desista, continua. E é claro que isso não passa pela minha cabeça, mas eu vou compartilhar com você lendo o texto e comentando já aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã, que já começou. Homem primata, capitalismo e selvagem. O homem, eu não sabia que o homem criava e também destruía. Titãs lá em 1986, falando coisas de sempre, né, que continuam. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã, que é aqui pela Web Rádio Vagalume. Eu quero, nessa primeira reflexão aqui da manhã, já iniciar pelo texto que eu propus hoje cedinho no Facebook, ler e comentar contigo. É engraçado como os textos têm vida, inclusive para o autor. Eu escrevi esse texto, eu não sei se eu vou achar aqui quando é que foi faz um ano, mais ou menos, foi em setembro de 2014, e ele tem um grande significado para mim. Eu acho que ele expressa, ele é uma expressão da minha alma, referente inclusive ao significado do meu trabalho, e a partir de uma metáfora ele aponta algo que eu acho que deve ser lembrado por nós mesmos sempre, inclusive por mim, né? E lembrar disso, ontem especificamente, me fez muito bem. Então eu quero partir do texto e sigo comentando com você sobre a árvore. Uma árvore escondida no meio da Amazônia. Ninguém vê. É uma árvore centenária, frondosa, enorme.
Suas raízes parecem várias pernas, um tronco irregular sustenta o imenso corpo estendido sobre a terra, braços abertos, frutas à disposição de pássaros que vêm e vão. O tempo é de exuberância. As folhas refletem a luz do sol enquanto servem de abrigo para um macaco que descansa em um galho qualquer. Alguns metros acima há um ninho. De vez em quando a ave-mãe traz alimento, pedaços de galhos, folhas. O ninho aumenta, é casa dos pássaros, pelo menos enquanto não aprendem a voar. Logo sairão para ganhar os céus. Não há olhos humanos que a contemplem. Nenhum homem ou mulher teve acesso ao frescor de sua sombra, à doçura de seus frutos, à beleza que involuntariamente exala daquela árvore em algum lugar escondido no meio da Amazônia. Mas isso não faz a menor diferença. Ela não precisa de elogios, nem aplausos, nem reconhecimento. Ela não almeja ser promovida a nada, não entra em contendas com as colegas árvores na tentativa de saber qual delas é a mais bela. A árvore que nasceu para ser árvore jamais vai entrar em crise porque não é uma rocha. Não há preocupação em ser abrigo para um macaco, nem ninho de pássaros, tampouco esforço para dar frutos. Simplesmente acontece. Há épocas do ano menos frutíferas e a árvore parece encolher. A renovação natural, as folhas que secam, os galhos quebram, a exuberância some. Há dias de chuva, de terra molhada, de crescimento exponencial. Há dias de seca, de sol escaldante, de pouco ou nenhum fruto. Entre elas não há pecado, nem moral, nem virtudes ou defeitos. Não há competição, nem guerras, nem inveja ou ambição para aumentar a produção de frutos, de folhas, a abrangência da sombra, a população de macacos ou a quantidade de ninhos, um condomínio de ninhos, quem sabe? Tudo decorre por consequência, apenas consequência. Não fazem nada além de ficarem ali, sendo o que nasceram para ser. Expondo-se ao sol, abertas à chuva, usufruindo de cada estação, alimentando-se do que a terra dá, sendo árvore. Sementes expostas ao tempo, aos processos, ao crescimento involuntário, natural, sem esforço ou ansiedade, sem intervenções humanas, sem nenhuma angústia para ser o que são. Apenas sementes que viraram árvores. O macaco despertou e se movimentou com agilidade. Assustou os pássaros com aqueles piados fracos e agudos, mas a mãe não ouve. Está em busca de alimento, daqui a pouco volta com alguma coisa no bico. Ela pousará no galho que abriga o ninho, na casa entre tantas outras, na árvore, em algum lugar escondido da Amazônia. A árvore que ninguém vê. Você sabe que ontem, quando eu vim fazer o programa, pouco antes de começar o programa, eu te confesso que eu estava em dúvidas se eu iria fazer ou não. Eu não estava afim, te confesso. E acabei fazendo, porque às vezes bate mesmo, às vezes não dá vontade de fazer, e eu faço. E aí, fiz o programa, foi bom, para mim foi legal, me fez bem. Isso para mim é extremamente importante. E eu senti necessidade de me manifestar porque depois do programa, até por conta do programa e por conta especialmente de um vídeo que eu publiquei anteontem. O vídeo não é meu, não é criado por mim, é um vídeo de uma página do Facebook de muçulmanos que colocou vários muçulmanos falando sobre, alguns com aparência ocidental, outros típica muçulmana aparência, falando sobre serem pessoas normais. Eu sou muçulmano, mas eu gosto de sorrir. Eu sou muçulmano, mas eu sou contra a guerra. Eu sou muçulmano, enfim. E eu achei aquilo interessante, eu achei que aquilo é pedagógico hoje em dia e publiquei. Bom, os comentários você pode imaginar, né? Não sei se foi a maior parte, porque houve gente que apoiou, mas também houve muita hostilidade. E engraçado que algumas pessoas me escreveram dizendo: olha, eu tentei republicar esse vídeo e eu recebi a mesma resposta de hostilidade. Alguns disseram, inclusive por isso eu retirei o vídeo da página, para não alimentar mais aquele clima de beligerância. Eu sabia que existia um ambiente hostil,
Mas, e agora estou falando por mim, eu não sabia exatamente que era nessa proporção. A minha intenção era ficar naquilo, não ficar voltando para o assunto. Era um jeito de me posicionar e dizer o que eu penso em relação à história. Até fiz um outro comentário depois no vídeo que eu publiquei ontem. Foi ontem? Não, foi anteontem. Aquele Sou Hitler, Sou Gandhi, Sou Você, que está no YouTube. E na página do Facebook, no blog, enfim. Mas eu comecei a receber uma série de mensagens, né, de pessoas queridas, não necessariamente de pessoas hostis, de pessoas educadas, não necessariamente pessoas mal educadas, apesar das mal educadas também, né? Inclusive pessoas assim, eu teve uma pessoa, por exemplo, que eu não vejo há uns, sei lá, há uns 20 anos que eu não vejo, e que eu nem lembrava que estava na minha página, acho que mal sabia que estava na minha página, e nunca comentou nada que eu escrevi, tanto que eu não lembrava, né? E aí fez questão de botar um comentário assim: eu acho que tem pessoas que são daquelas pessoas que acreditam que Dom Pedro é um herói do Brasil. Eu acho que precisa estudar a história, a conjuntura dos fatos, a coisa é mais funda, tem muito mais contexto que dizer que isso é preconceito. Dê uma olhada mais fundo, a conversa é bonitinha, mas a história, o contexto do que querem falar é mais fundo. E aí eu fiquei pensando, mais fundo o quê? O que é mais superficial do que essa hostilidade que hoje se projeta nesses discursos que se travesse de mais fundo? O mais fundo, eu acho que tem muito mais a ver com a natureza do que está acontecendo. E é sobre isso que eu quero rapidamente fazer um comentário para entrar diretamente no texto da árvore, né? Que tem muito mais a ver com interesses do que com crenças, né? É isso que é difícil fazer as pessoas pensarem, porque o que eu estou percebendo hoje de maneira triste, inclusive com pessoas que eu respeito, admiro, aprendo, pessoas queridas. Uma das pessoas ontem que me hostilizou dizia: vai estudar com uma dessas pessoas que eu tanto admiro, porque essa pessoa também está falando isso. Bom, paciência, né? Não é o que eu penso, não é o que eu falo, né? Coisas como gente está dizendo o seguinte: olha, a religião islâmica é uma religião que traz na sua raiz um olhar de violência. A história do profeta Maomé é uma história de guerra. Ele é um cara que levantou muitas guerras. A crença muçulmana é uma crença hostil, de conquista, porque carrega esse espírito de guerra de Maomé. E não necessariamente essa história de paz, enfim, não é a tônica da mensagem islâmica. E aqueles que propõem a tolerância, que propõem a inclusão, que propõem, são dentro do islamismo hostilizados, porque por eles são considerados desviados. Uma pessoa muito querida, que eu respeito muito, eu estava ouvindo agora há pouco um comentário, dizia: para que a pessoa seja de alguma maneira reflexo de amor dentro do islamismo, é necessário que essa pessoa seja considerada pelos islâmicos desviada, porque senão não conseguirá, né? E aí eu pensava, mas e no cristianismo? E no judaísmo? E em outras religiões? Né? De verdade, me perdoa, mas o cristão, por exemplo, que sai por aí abertamente defendendo o respeito mesmo, não respeito de discurso, respeito, reconhecimento de união estável civil e tudo mais dos homossexuais, é considerado pela maioria, eu estou dando um exemplo, né, como um desviado, né? Então a questão não é o islamismo, ou o cristianismo, ou o judaísmo. Ontem eu escrevi sobre isso. Eu não defendo nenhuma religião. Há um monte de coisas no islamismo que eu absolutamente discordo, eu acho horrível. Eu reconheço que ali há uma mentalidade absolutamente machista, preconceituosa. Mas eu só acho que há porque isso é um reflexo do que nós humanos somos. E é isso que eu estou tentando falar e que está difícil fazer com que as pessoas entendam. Não é a religião que causa isso. Somos nós que nos apoiamos na religião e
e maculamos o que era para ser originalmente uma fé pura. Não estou dizendo que essa ou aquela religião tem a sua constituição originalmente pura, no caso o islamismo, enfim, não necessariamente é isso que eu estou dizendo, mas eu estou generalizando. O apelo à religiosidade, à espiritualidade, deveria ser algo de chamamento. Eu estava ouvindo agora o fim do programa do meu irmão, o Antes do Trabalho, o Leonardo, e ele dizia que, e eu concordo absolutamente com ele, é algo que eu falo muito aqui, que evolução espiritual não é a quantificação de leis e mandamentos, ou conhecimento daquilo que a gente fala de consciência, né? Eu acho engraçado quando alguém diz fulano de tal é consciente. Por quê? Não, porque ele conhece o livro tal, porque ele levita, porque ele passa paredes, porque ele... Bom, mas e o que isso tem a ver com consciência? Consciência, na minha opinião, só se estabelece no vínculo humano, no acolhimento humano, no amor, na inclusão, seja lá com quem for. Ontem uma pessoa querida, que já participou de encontro e tal, me escreveu com todo cuidado, com todo carinho, me argumentando, dizendo, olha, eu acho que você se engana, eu acho que você relativiza demais o bem e o mal, eu acho que o mal existe, e me mandou alguns vídeos de reuniões islâmicas, e eu perguntava para ele, olha, eu não digo que o bem e o mal não existem, mas eles existem na gente, né? São nos nossos olhos. E aí eu fiz uma pergunta, confesso que meio irônica, eu disse, eu posso incluir aqui um vídeo do Silas Malafaia? E aí essa pessoa me disse, eu não sou do Silas Malafaia, eu não sou um cristão institucional, eu somente eu tento seguir o ensinamento de Jesus. E eu respondi, então deu. Então vamos seguir o ensinamento de Jesus e estamos conversados. E não precisamos mais dessa discussão, porque era assim que, por exemplo, Jesus se posicionava. Jamais do tipo, você é o quê? Judeu? Você é o quê? Crê em mim? Não crê em mim? Você não. A questão era muito mais com a hipocrisia e com a tentativa de empoderamento de um homem sobre outro. E aí isso se projetava no confronto com os religiosos, com os fariseus, com os doutores, enfim. E não necessariamente por conta ideológica, mas por conta dessa natureza humana que se projeta em uma religião, por exemplo. Então eu acho que o que está se fazendo hoje de maneira, na minha opinião, muito preocupante, é tentar criar um clima de beligerância, e muita gente está fazendo isso bem intencionadamente, que não leva a lugar nenhum, né? Que vai fazendo com que uns encarem outros como inimigos em potencial. Isso não resolve absolutamente nada. Não é a religião, somos nós. A religião desperta na gente o que há de melhor e o que há de pior na gente. Então um monte de gente legitimados, e aí por uma cultura, nesse caso dos muçulmanos, patriarcal, machista, primitiva em muitos aspectos, vão se basear nessa fé. Agora, isso não explica os conflitos que o mundo tem vivido. Eu tenho visto um monte de gente compartilhando vídeos, tá vendo? Muçulmano, reuniões absurdas, pregações loucas, esses caras são loucos. Vem cá, isso vai levar a gente para onde? Já não temos exemplos suficientes na história em relação à perseguição de judeus, em relação à perseguição de cristãos, em relação à perseguição de tantos povos, que depois, com o tempo, nós vimos que aquilo era um grande absurdo. O que acontece é que esse tipo de olhar, esse tipo de posicionamento maniqueísta só alimenta posturas que nós não vemos, ambições que são subcutâneas, que estão escondidas e a gente não vê, e que na realidade, na minha opinião, originam todos esses conflitos que não se projetam somente ou unicamente, ou muito menos em questões de crença somente, mas muito mais em questões de interesses. Agora, para que a população, como está, com pessoas do bem, divulgando vídeos de islâmicos falando discursos preconceituosos e racistas, bom, eu posso elencar um monte de vídeos cristãos falando a mesma coisa, do mesmo jeito, eu posso. Isso não quer dizer que todos são assim. Então a questão não é a religião, a questão são as pessoas. Só que a gente está fazendo isso uma guerra santa, transformando isso numa briga onde uma pessoa do bem, um muçulmano que vive em qualquer lugar, vai ser hostilizado. Esses caras vão virar os judeus no tempo do nazismo. Vão! Ontem eu li uma pessoa discursando assim, tudo bem, é amor, mas eu te confesso que eu fiquei feliz quando eu soube dos aviões franceses que soltaram uma bomba ontem, não sei aonde, numa região da Síria, né? É isso que vai gerar. Agora, a quem interessa isso? Me diz, mesmo você que é uma pessoa inteligente, a quem interessa isso? Quem é que ganha com isso, se não aqueles que mexem nas leis, como a França agora anunciou
que tem a intenção de mexer em pontos importantes da Constituição, imposição de estabelecimento de novos critérios, inclusive ligados à imigração e a tudo mais. Bom, quem é que ganha? Você sabe quem é que ganha, mesmo, literalmente. Uma guerra como essa movimenta uma grana louca. Quem é que ganha essa grana? Você acha que isso é só uma questão de... Eu vi ontem uma pessoa que eu respeito dizendo: a França está se colocando para ajudar os imigrantes, está tentando encontrar regiões melhores, e enfim, se deram mal porque foram bons. É isso só, sabe? Então eu acho que antes a gente se apressar em ficar apontando, você está entendendo? Eu não estou dizendo aqui, eu não estou defendendo muçulmano, islamismo, cristão, francês, americano, sírio, não é isso. Eu não tenho nenhuma razão aqui para defender o islamismo e nem nenhuma religião. Há muitos pontos que eu discordo e não estou aqui para discorrê-los. Há um monte de discursos e posicionamentos islâmicos que eu acho que são fomentadores de ódio, assim como eu vejo muitos assim no cristianismo, assim como eu vejo muitos assim em muitas religiões, no ateísmo inclusive, né? Então eu concluo que são os humanos e não as religiões, e não as ideologias. Eu ontem estava muito na minha mente um texto que eu republiquei, que eu gravei do Saint-Exupéry faz um mês mais ou menos, sobre eu vou daqui a pouco passar ele aqui, A Verdade dos Homens, né? Falando sobre se as ideias se opõem, se as ideias se sustentam, elas também se opõem. Portanto, não se trata de ideias, mas a verdade é o que simplifica, é o que exprime o universal, e falta na gente isso. Nós somos pródigos nesse tipo de julgamento, a gente adora isso, porque nós queremos eleger inimigos, e agora o inimigo está estabelecido. Hoje de manhã eu vi uma notícia de que e a foto do possível mentor do atentado agora tem cara, como tinha na época do Bin Laden, na época do Saddam Hussein, na época do Gaddafi, na época do Ayatollah Khomeini. Sempre houve uma personificação do inimigo, assim como há Deus e o diabo, assim como há na Venezuela os Estados Unidos, assim como há no Brasil a mídia golpista, e sabe, sempre tem que ter um inimigo, sempre tem que ter. Nós somos assim, e talvez você esteja entrando nessa, talvez. Bom, mas em relação ao texto, isso tudo ontem me deixou muito triste, e eu fiquei pensando assim, poxa, eu estou fazendo isso assim, diretamente, escrevendo e me dedicando mesmo a esse trabalho faz 7 anos, mais ou menos. E uma pessoa, inclusive, que mandou um monte de link e tal, e com um discurso de ódio, me disse: eu te ouço desde 2012, mas você pisou na bola, e aí seguiu com o seu discurso de ódio, né? O que me motivou, inclusive, o texto que foi publicado. E eu te confesso que isso é desanimador, mesmo assim. Eu ontem fiquei pensando muito mesmo nisso. Coisas do tipo: vem cá, pra quê? Né? Não tem porquê. Via rádio, falar, fazer, escrever, pra quê? Né? Eu não estou buscando seguidores, eu não estou buscando admiradores, mas a minha esperança é que as pessoas entendam. Claro que eu sei que não serão todos, mas que alguns entendam, né? E na proporção em que eu vou vendo essas contradições, é óbvio que isso vai gerando um desânimo, né? E eu fico pensando: pô, vale mesmo? Agora, por exemplo, nesse momento que eu estou aqui falando contigo, eu poderia estar caminhando na rua, que é coisa que eu gosto de fazer, meu exercício, fazendo outra coisa, lendo. Eu estou com um monte de livro aqui para ler. Você sabe aquela agonia assim, você fala: pô, eu tenho tantos livros para ler, eu sofro por todos os livros que eu ainda não li. Ou tá qualquer outra, passeando, podia estar viajando, podia mesmo, porque o meu trabalho que me remunera, né, as gravações que eu faço e tal, eu posso fazer isso de qualquer lugar. Então eu posso agora resolver ir para a Índia e ficar lá e fazer o meu trabalho normalmente. Eu não tenho, e também não tenho que cumprir horário. Então eu tenho bastante flexibilidade nesse sentido. Então eu poderia estar fazendo qualquer coisa, mas eu estou aqui, né? E aí eu fico pensando: mas para quê? Eu não sei. Ontem realmente eu fiquei pensando nisso. Porque enquanto as pessoas ficam me escrevendo dizendo: fale sobre, sei lá, pensamento positivo, fale sobre casamento, fale sobre, sei lá, coisas que não estou afim, entendeu?
eu fico, pô, é isso que as pessoas querem. Se eu fizer um discursinho de autoajuda aqui, mensagens que chegam pela manhã, amanhã será um programa que falará sobre como não perder a pessoa amada. Olha, virá um monte de gente, eu vou vender um monte de livro. Então, tem horas que cansa mesmo. E ontem, realmente, eu me senti assim. Não digo para você que esse sentimento, como está evidente aqui na minha fala, foi completamente diluído. Mas ele foi amenizado porque eu me lembrei, entre outras coisas, eu me lembrei desse texto que eu acabei de ler. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Talvez eu tenha, diante do meu descontentamento, me flagrado e identificado em mim uma espécie de vaidade, porque isso é vaidade. Por que eu quero que as pessoas me entendam? Isso é vaidade também. E eu me liguei, né? Que talvez eu não estivesse sendo só árvore, que nasceu para dar fruto. E tanto faz, a árvore não... É isso que me bateu ontem, assim. A árvore não vai deixar de ser árvore, não vai deixar de dar frutos se os frutos dela caírem e apodrecerem. Ela nasceu para ser árvore, sabe? E isso é um privilégio. Esse texto que eu escrevi falava sobre uma árvore escondida no meio da Amazônia e ninguém vê, e no meio de outras árvores e não se incomoda que ninguém vê, e ali é um macaco que descansa, pássaros, né, que estão no galho ali e que se beneficiam daquilo, e se não se beneficiarem mais e se saírem de lá, a árvore continuará sendo árvore. E talvez falta na gente essa percepção, né? A gente sempre quer de alguma forma um reconhecimento, não necessariamente o reconhecimento esperado tem a ver com grana ou com fama, mas de um jeito ou outro a gente está esperando isso, e o ideal é que não haja. E eu ontem me flagrei incomodado, né? Não só por conta da preocupação em relação aos rumos que o nosso mundo está tomando, o mundo que meu filho vai viver, isso tudo me entristece muito, mas também eu não posso negar que não havia um componente de vaidade por imaginar que as pessoas não estejam entendendo o que eu digo. E daí? Né? E daí? Entende quem quer. Fica quem quer. Aliás, ontem isso me bateu de maneira muito forte, assim. Eu estava pensando à noite, e eu tinha certeza que um monte de gente ia embora do Facebook e tal, e eu fiquei pensando, isso vai ser muito bom, porque fica quem quer, sabe? E é isso que a gente deve projetar na nossa vida sempre, em tudo que a gente faz. É como, por exemplo, quem trabalha e não se sente reconhecido no seu trabalho, e por conta disso perde o privilégio de servir no que faz, de ser árvore. No fim das contas, não é o meu trabalho, ou o seu, é o de todos. No fim, seja lá qual trabalho for, no fim das contas a gente está trabalhando para as pessoas. No fim dos processos, o que a gente faz, seja você um fabricante de parafusos, seja você um contador, um bancário, um médico, não importa, você está trabalhando para as pessoas, sempre. Então, é necessário que eu projete no que faço o privilégio, a gratidão de servir. Isso enobrece o que eu faço, isso projeta significado para mim. E o significado deixa de ser exatamente a compreensão, o reconhecimento em qualquer nível, e passa a ser o privilégio de ser árvore. De ser árvore. Então, eu refleti muito nisso ontem, hoje, por isso eu quis falar sobre isso agora no nosso encontro. Eu sei que eu estou me estendendo aqui em relação a esse tempo habitual de reflexão, mas eu queria compartilhar isso com você, sabe? O sentimento, o privilégio de ser árvore, tanto faz se as pessoas pegam ou não pegam os frutos, comem ou não comem os frutos, querem ou não querem, te acusam disso ou aquilo, te apontam e te xingam, tanto faz, você é árvore. A árvore não está nem aí se alguém passar ao lado dela e dizer, olha que árvore feia. Né? Ou comer o fruto dela e falar, nossa, que maçã ruim. Tanto faz. Poxa, a árvore me ensina a ser assim. E eu que penso que sou alguma coisa, homem, nós somos humanos, temos consciência, nós somos maquete do universo, não aprendemos lições tão básicas, tão bobas, tão simples e tão essenciais para a nossa vida. Então isso me traz liberdade para ser quem sou, para falar o que eu quero, para, enfim, dar os frutos que eu naturalmente posso dar. E se amanhã eles mudarem, mudarão porque mudei.
né? E não porque os outros à minha volta me forçaram mudanças. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque chega uma hora que você começa a pensar: eu estou desagradando, ou não estou sendo compreendido, ou as pessoas não estão me entendendo, ou qualquer coisa do tipo, e aí eu começo a adulterar o que eu faço na expectativa de que serei agora compreendido, quando na realidade isso jamais vai acontecer. Ninguém, não importa quem seja, mesmo a pessoa mais preocupada em agradar a todos, conseguirá esse tipo de êxito. Ninguém. A gente jamais vai agradar todo mundo. Sempre vai ter gente nos olhando com desconfiança. Sempre. Não importa o que você fala, o que você faz, o esforço que você empenha para ser querido pela maioria. Isso tudo é indiferente. Pelo menos no ponto de vista do reconhecimento. Mas é absolutamente poderoso no sentido de te mudar, se você não tomar cuidado. Então, que essas árvores que nós cruzamos pelas ruas da cidade, que nós vemos nos campos, ou as escondidas no meio das florestas amazônicas, que essas árvores nos ensinem a sermos assim, árvores, a darmos frutos, não como ideia primordial. A razão do que nós somos não é dar frutos. A razão do que somos é sermos árvores, e os frutos são reflexos do que somos. Só isso. E que sejam frutos de amor, que sejam frutos de tolerância, que sejam frutos de paz. Tá bom? O texto que ficou na minha cabeça ontem e que tem a ver com isso, e eu quero fechar essa reflexão com ele, é de um livro publicado em 1939 pelo conhecido autor de O Pequeno Príncipe, mas que tem, na minha opinião, nos seus outros livros uma literatura melhor. É o caso do Terra dos Homens, de onde eu extraí esse texto, o Saint-Exupéry, e eu compartilho com você agora. Afinal de contas, qual é a verdade dos homens? Onde é que está a verdade? Se as ideias são tantas e entram em conflito o tempo todo, se você ouve o cara falando isso e parece que ele tem razão, e aí você ouve o outro falando um negócio completamente antagônico e parece que ele tem razão, como é que a gente sabe onde é que está a verdade? Vamos ouvir? Para compreender o homem e suas necessidades, para conhecê-lo no que ele tem de essencial, não é preciso opor umas às outras as evidências de vossas verdades. Sim, vós tendes razão. A lógica demonstra tudo. Tem razão mesmo aquele que lança todas as desgraças do mundo sobre os corcundas. Se declararmos guerra aos corcundas, logo aprenderemos a nos exaltar. Vingaremos os crimes dos corcundas, e certamente os corcundas também cometem crimes. É preciso, para tentar distinguir o essencial, esquecer por um momento as divisões que, uma vez admitidas, arrastam todo um alcorão de verdades intocáveis e o fanatismo consequente. Pode-se classificar os homens em homens da direita e homens da esquerda, em corcundas e não corcundas, em fascistas e democratas, e essas distinções são inatacáveis. Mas a verdade, vós o sabeis, é o que simplifica o mundo e não o que gera caos. A verdade é a linguagem que exprime o universal. Newton não descobriu uma lei que estivesse durante muito tempo dissimulada como a solução de uma charada. Newton efetuou uma operação criadora. Fundou uma linguagem de homem que pode exprimir a queda da maçã na terra e a ascensão do sol. A verdade não é o que se demonstra, é o que simplifica. De nada vale discutir ideologias. Se todas se demonstram, todas também se opõem. E tais discussões fazem desesperar da salvação do homem. Isso quando o homem, em toda parte, ao redor de nós, expõe as mesmas necessidades. Queremos ser libertados. O que dá uma enxada no chão quer saber o sentido dessa enxada. E a enxada do forçado, que humilha o forçado, não é a mesma enxada do lavrador, que exalta o lavrador. A prisão não está onde se trabalha com a enxada. Não há o horror material. A prisão está onde o trabalho da enxada não tem sentido.
não liga quem o faz a comunidade dos homens. E nós queremos fugir da prisão. Você está ouvindo o Mensagens que Chegam pela Manhã, aqui pela webradiovagalume.com. Nós estamos ao vivo de manhã e você pode ouvir esse programa como todos os dias, as reprises, né, em vários horários, às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário brasileiro de verão. De segunda a segunda, nesses horários, incluindo o das 8 da manhã, tem Mensagens que Chegam pela Manhã aqui pela Web Rádio Vagalume. Todas as vezes eu leio um texto do livro Mensagens que Chegam pela Manhã, hoje não será diferente. E eu quero ler um texto que fala sobre algo que eu falo demais e que alguns amigos inclusive me disseram: olha, se eu pudesse resumir a sua mensagem, eu resumiria nessa proposta sua de aquietar-se. e esse é um dos pontos, assim, é simples, né? Mas é tão difícil para as pessoas entenderem e praticarem. Parece que eu estou falando um negócio assim louco. Eu já falei algumas vezes brincando que eu tenho a impressão, muitas vezes, de quando eu proponho aquietar-se, eu estou propondo para as pessoas, pelo menos assim é a leitura de muitos, que façam algo absolutamente louco. Se eu tivesse, inclusive, dizendo: olha, se pendure na janela do 30º andar e medite com as pernas girando e, sei lá, coisas loucas ou impossíveis, é possível que mais gente entendesse. Nós temos muita dificuldade de assimilar o que é simples, né? O que é simples não alimenta as nossas pretensões, não alimenta nosso ego, não alimenta a nossa mente, não nos dá o sentimento de mérito. E justamente por conta da falta desse sentimento, isso gera em nós desconforto, porque com o mérito eu posso cobrar a Deus ou aos deuses ou quem quer que se acredite a resposta àquilo que eu fiz. Então eu tenho um crédito, eu ganho um direito de barganha. Por isso que a gente precisa dos sacrifícios, das dificuldades, das voltas, enfim. E isso é tão aceito pela maioria, né? Veja, em todas as religiões, discursos de dificuldades, de penitências, isso eu não estou falando de penitências físicas, aquelas estereotipadas, mas, por exemplo, há religiões que baseiam a sua, digamos, os seus méritos em algo incontestável, como a caridade, né? Só que no mesmo momento em que eu coloco, seja inclusive a caridade, como referência de espiritualidade, de crescimento, de aceitação espiritual, eu estou distorcendo o conceito mais puro de caridade, que é ser árvore, é o conceito de árvore, como eu li agora há pouco. Né? Agora eu mereço ser alguém acolhido pela espiritualidade, por Deus, porque agora eu sou caridoso, e aí eu deixo de ser, né? Então essa gratuidade das coisas, que no cristianismo se chama de graça, né? É algo muito difícil para as pessoas assimilarem. Eu falo que no cristianismo isso é chamado de graça, mas eu conheço pouquíssimos cristãos que entenderam de fato o conceito da graça, né? Porque sempre está atrelado a alguma coisa, sempre está vinculado a algum tipo de frequência, religião, ou algum tipo de crença espiritual, ou algum tipo de postura, seja ela qual for. E quando eu digo que não há, né, como a história do meu filho, que eu conto algumas vezes aqui, que talvez se encaixe nisso, e eu faço isso com ele, continuo fazendo, mesmo que agora ele já na pré-adolescência seja um pouco impaciente com essas coisas, fica, ai, tá bom, eu sei, mas eu não quero que ele esqueça. E eu falo para ele isso desde pequenininho. Eu digo assim, para quem não sabe ainda, né? Falo, cara, você sabe o que pode fazer o meu amor por você diminuir? E ele fala assim, nada. Eu falo, pois é. Se você fizer coisas horríveis, eu vou ficar chateado. Se você me maltratar, se você, enfim, o pior que você possa fazer e me deixar bastante ferido, eu posso ficar, mas isso não quer dizer que o meu amor vai diminuir. Agora, e para o meu amor aumentar? Eu acho igualmente importante que a gente saiba disso. Se você me agradar, se você fizer tudo que eu acho que é perfeito, se você seguir tudo que eu te oriento, se você nunca fizer nada de errado, eu vou te amar mais. E ele já sabe a resposta. Não. Então eu perco o controle sobre o amor do outro. E o amor é selvagem.
O amor não é domesticado nas nossas caixinhas de controle que indicam a necessidade de um comportamento moral, de um comportamento caridoso, de um comportamento religioso, seja lá do que for. Isso é caixa também. Não estou dizendo que não seja bom, né? Não estou dizendo que com isso não devemos praticar a caridade, mas não como mandamento moral, não como mandamento de barganha, como normalmente acontece. Infelizmente, a espiritualidade, que é selvagem, espiritualidade é selvagem. Eu acho que espiritualidade não cabe nem nesse nome espiritualidade, é selvagem. A espiritualidade selvagem tentou ser domesticada, porque tem muita gente que se assusta com animais selvagens. Então ele é domesticado para que sejam mais aceitos. E aí veio a religião, né? É uma tentativa de domesticação da espiritualidade. Mas aí deturpou. Sabe aqueles cachorrinhos? Eu fui, esse fim de semana, eu estava andando numa praça aqui, num parque aqui de Porto Alegre, de manhãzinha no sábado, e aí eu vi... Não foi nem no fim de semana. Bom, enfim. E eu vi uma mulher com um cachorro no colo. E o cachorro tinha um boné, tinha uns brinquinhos, tinha uma roupinha, tinha uns sapatos, tinha um joelho no colo, né? E eu olhei para aquele cachorro com pena. E para a mulher também, né? Que doenças levaram a mulher a tratar o cachorro e projetar nele isso? Ele é um cachorro. O cachorro quer ser tratado como cachorro, não quer ser tratado como criança. Tratar o cachorro como cachorro não é maltratá-lo, é amá-lo, é estar junto, é cuidar do cachorro, mas deixar que ele cheire, que ele ande. O sentido mais apurado no cachorro é o olfato. Então que ele cheire, que ele ande, que ele faça xixi no poste, que ele corra no mato, que ele se suje. É cachorro e não é criança. Então a gente faz isso com a fé. A gente tenta... colocar bonezinho na fé, a gente tenta, porque a gente tem medo, e aí tudo que aparenta ser selvagem, o que é a essência da espiritualidade, nos agride. Então, para que a gente entenda essa dinâmica, na minha opinião, é necessário que a gente cale essas tantas vozes de medo, como ontem eu publiquei ou republiquei no Facebook aquele vídeo que eu falo sobre nossos medos, nossos vazios, sabe não? Que eu conto uma história, uma parábola de pessoas que andavam num deserto, uma olhando para o calcanhar da outra, ouvindo vozes de comando de líderes que diziam: siga porque a água está lá adiante, até quando alguém levanta a cabeça e vê que a água sempre esteve perto, mas quando diz isso para os outros é desacreditado. Bom, isso tem a ver com a caverna de Platão, isso tem a ver com tantas metáforas que a nossa humanidade já produziu, a nossa literatura, a nossa cultura já produziu, sempre tentando dizer a mesma coisa. Tudo está na gente, tudo está dentro, e basta a gente perder o medo e enxergar. A religião, na minha opinião, na maioria das vezes, nos distrai nesse sentido. Se pode, em alguns momentos, ativar na gente códigos do transcendente, em outros momentos se empoderam desses códigos e fazem com que as pessoas pensem que somente naquela dimensão aquilo será aceito. Ontem, esse meu amigo querido que publicou um vídeo dando a opinião dele em relação aos muçulmanos e islâmicos, colocou um vídeo de uma reunião muçulmana onde alguém fazia algumas perguntas do tipo: você diz, o Ocidente nos critica em relação a determinadas posturas que temos, mas quando você vai ver, eles também compartilham de algumas, e como é que a gente lida com isso? E aí um dos sheiks ali que estava respondendo disse, de maneira simples: o islamismo é a verdade, o resto é mentira, né? E eu fiquei pensando, bom, por mais liberal que seja o discurso, por mais humano que seja o discurso religioso, qual intimamente não pensa a mesma coisa? Qual? Qual? Mesmo os chamados liberais, ventilados, tal, quem no fundo não pensa: a minha religião aceita todas, minha religião é aberta, minha religião, eu respeito todo mundo, eu não sou preconceituoso, tal, mas confesse a si mesmo, não para mim, nem publicamente, mas para você, quem no fundo não pensa isso? A minha religião é a verdade, senão não estaria lá. Então, quem de fato entende que nenhuma carrega em si mesmo a verdade, sai de todas, não se prende a nenhuma. Quem está de um jeito ou outro preso a uma, ou mesmo que diga, não sou, não, institucionalmente eu não sou, não, mas é. Então, falta na gente isso que tem a ver com o aquietamento, com aquietar-se. E esse é o texto que eu vou ler, já acabei, hoje eu estou falante aqui. O título é, portanto, aquiete-se. Eu acho que
Esse texto talvez nos ajude a perceber algumas coisas que eu estou querendo dizer aqui nesse papo que eu estou tendo contigo. O texto é do livro Mensagens que Chegam pela Manhã e eu vou compartilhar com você agora. Não tem jeito. Se eu fosse elencar os questionamentos que chegam a mim por ordem de assunto, como faço para me aquietar, ganharia disparadamente. As razões são inúmeras, mas todas conduzem para o mesmo ponto. A sensação de que a vida virou uma gangorra. Altos e baixos, muitas vezes mais baixos do que altos, dificuldades, pressões, dúvidas e dúvidas e dúvidas e dúvidas. Vez ou outra, talvez você já tenha notado, chega gente aqui com espírito beligerante, para guerrear, para falar mal, indignado, me mandando para lugares que não se deveria mandar ninguém. Inquietos. Inquietos que não sabem mais aquietar. Atiraram-se em uma espiral de loucuras até o ponto, insano ponto, em que o silêncio virou desafio e a quietude, utopia. Esse é um dos adjetivos que muitas vezes eu tenho recebido como avaliação do que escrevo. Eu gosto do que você diz, apesar de achar utópico, impraticável, desconectado com a realidade. Ora, qual realidade? Uma vida corrida, cobrada, cansada, temerosa, inquieta, desequilibrada. Afinal de contas, é assim para todos? Sinceramente, é nisso que você acredita, não? A realidade é fruto de nossa interpretação. Ainda que os acontecimentos sejam os mesmos, o sol nasce para todos, mas só alguns é que percebem e aproveitam. Os pássaros sempre cantam, mas para alguns, o seu canto é um tormento. O cotidiano, as experiências, a vida que nos envolve são presentes, são dádivas, mas só alguns são gratos. Por quê? Porque estamos desatentos demais, reclamões, rabugentos, distraídos, intoxicados, inquietos. Como é que eu faço para me aquietar? As pessoas me perguntam. Eu não sugiro nenhuma técnica. Pode ser que uma ou outra ajude, mas não estou aqui para sugerir mantras, nenhum sistema, nenhuma mágica. Para você se aquietar, o meu conselho é: venha pro agora, preste atenção no hoje, esteja aqui. É isso. O resto é paliativo, funciona apenas por algum tempo. Então pare de ouvir o seu fluxo de pensamentos que apenas sobrecarrega a sua percepção. Você fica tão focado no que será amanhã, que não percebe o que tem sido agora. Então pare um pouquinho. Eu sei que no começo pode ser difícil, eu sei que a mente é luta, especialmente por estarmos tão condicionados em um sistema que nos faz assim todos os dias, que precisa de nossa inquietude para sobreviver. O Deus mercado, a deusa economia, o Deus entretenimento, o Deus religião se alimentam disso. Você nem imagina quanto. Permitimos que contaminem nossas distrações, nosso trabalho, nossa vida com desejos e preocupações, com inquietudes de todas as naturezas que já estão absolutamente absorvidas por nossa cultura, tão presentes no dia a dia que nem percebemos. Que aí está a razão de nossa dificuldade em voltar para o natural, de sermos o que somos, de descansarmos, de nos aquietarmos. Aquietar-se? Utopia! É a mensagem implícita que compramos e reproduzimos como robôs, sem alma, sem ver, sem perceber. Eu poderia ir longe nesse texto, nessa fala, mas por enquanto, se você chegou até aqui, acredite, não é tão difícil assim. Comece pelas pequenas coisas, comece a prestar atenção no cotidiano, nas pessoas, na natureza, em si mesmo. Não compre os discursos prontos. Pense por si mesmo. Pense por si mesmo. Sinta-se vivo. Você está vivo e isso deve importar alguma coisa. Interrompa os seus fluxos de pensamentos viciados. Coloque bons pensamentos em sua mente, leia, ouça boa música. Pare de se alimentar de lixo, de bobeira. Vamos com calma, é possível. Um passo hoje, outro amanhã, aos poucos. É real, dá para ser assim. Que hoje seja o primeiro passo que você venha para o agora, que você enxergue e não se entregue ao mundo incrível à sua volta.
bem maior do que o trabalho, as cobranças, a dívida, a dificuldade nos relacionamentos ou o que quer que esteja inquietando você. Aquiete-se, descanse, confie. Isso é tudo que você precisa para agora. É só isso mesmo. É só isso. Acredite. É só isso. webradiovagalume.com. As mensagens não param de chegar. Bom, já um pouco atrasado, vamos aqui para os nossos e-mails, para as manifestações que estão chegando aqui no contato @webradiovagalume.com. Eu vou citar os nomes aqui, eu não vou ler necessariamente as mensagens foram enviadas para mim, né, de pessoas falando, olha, força, continue, é isso aí, e eu fico muito grato, estou lendo todas, depois vou responder aqui pelo e-mail, mas de coração, muito obrigado, tá bom? Vou ler algumas só, porque senão a gente vai ficar muito nesse mesmo assunto e eu sei que tem muita gente querendo falar sobre muitas coisas. Então, desejar um bom dia e agradecer o Igor Felipe, que logo de manhã, logo na abertura do programa, mandou uma mensagem dizendo, bom dia, estamos no ar, ouvindo mensagens que chegam pela manhã, no horário da manhã, ao vivo, né? O Jonathan Fernandes, ele diz, olha, eu estava escutando uma música, lembrei do assunto que você falou na rádio, eu acho que essa música explica um pouco o que acontece com o ser humano em ter tanto preconceito. Dá uma olhada nela, se possível, toca o Por que os Sinos Dobram, do Raul Seixas. Já está no ponto aqui, será a próxima música. Jonathan, muito obrigado pela sua indicação. O Vinícius mandou uma mensagem aqui, deixa eu abrir, Vinícius Cheminian. Bom, deixa eu ler aqui, ele diz o seguinte, Flávio, eu não preciso dizer muita coisa. Bom, aí ele traz palavras aqui elogiosas e de gratidão em relação ao meu trabalho. Que bom. Enfim, eu agradeço, meu amigo. Muito obrigado. É engraçado que o Vinícius, no final ele fala assim, Jesus era assim. Diante de tantos inimigos, continuou a sua missão, não entrando em debates com ninguém. E agora há pouco eu estava lendo uma outra mensagem que também falou sobre isso. Quer ver quem foi? Acho que foi a Kelly Menezes que escreveu aqui, também trazendo palavras elogiosas e falando sobre a mensagem de Jesus. Você sabe, Kelly e Jonathan, eu estou destacando isso aqui, que vocês, agradecendo os dois, tá? Kelly Menezes e o Jonathan pela mensagem carinhosa. Eu sempre fui fascinado, e eu não escondo isso, pela mensagem de Jesus. Eu acho incrível. E chegou um momento, aliás, há muito tempo eu já sentia, eu intuía na realidade, mas isso não era ainda um pensamento consciente em mim, que essa mensagem não cabia no cristianismo, não cabia. A mensagem que Jesus trouxe é selvagem, né? E o cristianismo é domesticado. Então não tem como você pegar um animal selvagem, ainda que ela possa se expressar em algumas coisas nisso. E eu estou falando dessa instituição política e religiosa chamada cristianismo. Então eu fiquei durante um tempo, isso na verdade foi um processo, uma maturação em mim. Eu concluí em determinado momento que a única forma de entender mesmo essa mensagem, mesmo sem ficar tentando arrumar explicações para coisas que eu achava que não encaixava, e no entanto eu precisaria comprar determinados pacotes para me manter coerente à expectativa da instituição, né? Apesar de que eu nunca fui um frequentador, um adepto à instituição nenhuma, mas enfim, eu já tive minhas ligações, né? E eu senti que eu precisava ir pro deserto mesmo, sabe? Sair fora e dar mais atenção à minha intuição e aquilo que acontecia em mim. E à medida que isso ia acontecendo, eu fui vendo outro aspecto, uma mensagem muito mais, eu vou usar uma palavra aqui que pode parecer um pouco pejorativa, mas não é, subversiva, né? Do que a instituição mesmo cristã pretende assumir. No cristianismo eu tenho pessoas queridas que eu admiro. Vou dar um exemplo, o Papa Francisco, por exemplo. Eu gosto mesmo dele, mas o limite dele é até ali, né? Não dá para passar determinadas fronteiras, por mais que o humano, o Jorge Bergoglio, né, o homem que é o Papa Francisco, demonstre ser um cara
aberto, inclinado e consciente para situações, para condições que ele não pode assumir ou defender como presidente de uma instituição religiosa, né? Então há uma incompatibilidade. Há os que convivem bem com isso. Não é o meu caso, né? Eu também me sinto selvagem. Quando eu falo sempre sobre o céu, sobre voos, sobre liberdade, sobre pássaro, né? Eu estou falando sobre isso, sobre essa condição minha, cada vez mais aguda, de necessidade e liberdade. Então eu não consigo, eu posso estar errado, mas eu não consigo conceber, eu não consigo admitir mesmo que eu não possa pensar por mim. Que o meu pensamento é errado, é pecado, é herético, é isso ou aquilo, e eu devo assumir determinadas ideias ou posturas que são violentações para minha alma, são violências para mim. Não consigo, não dá. Isso sempre foi, desde muito cedo. Aliás, eu sempre fui um cara muito independente, muito... Eu estava ontem conversando com o Flavinho, a gente estava caminhando na rua. Eu estava me lembrando que acho que pelo menos 2 vezes aconteceu isso. Eu devia ter uns 4 anos, 5 anos. E eu me lembro que a gente estava andando, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Minha irmã não era nascida ainda. A gente estava andando, não sei aonde. Eu acho que era no Jockey Club em São Paulo, onde meu avô votava. E aí eu me lembro que eu sempre ia na frente. Os meus pais estavam andando e eu ia embora. E aí uma vez eu fui saindo, aí a minha mãe foi atrás de mim, meu pai falou, não, deixa ele aprender. E aí eu fui. Em determinado momento eu continuei seguindo meu pai, e quando eu olhei, assim, a perna que eu estava seguindo não era do meu pai, era de um outro cara. E aí eu fiquei desesperado, aí eu comecei a chorar, eu achei que eu me perdi. E aí eles vieram, né? 2 vezes que eu me lembro isso aconteceu e eu não aprendi. Né? Eu não aprendi, eu sempre quis andar com as minhas próprias pernas, eu sempre quis ir adiante, eu sempre quis ver o que tem lá na frente. Eu posso me enganar, né? E eu tô todos os dias aqui assumindo isso. Eu posso me enganar, mas eu preciso dessa liberdade e eu tento de alguma maneira compartilhar isso contigo, sabe? Com você que me ouve, reforçando essa ideia de que você não deve ser meu seguidor. Isso é um negócio péssimo, né? Ou de ninguém, sabe? Seja de si mesmo e se você conseguir suficientemente, como agora há pouco a gente leu, se aquietar para se ouvir, para valorizar a sua intuição, para tentar ser coerente com a tua alma, né? Ainda que você se equivoque em alguns momentos, e todos nós estamos sujeitos a isso, daqui a pouco você vai encontrar o caminho de volta para casa. Eu acho que o chamamento, o canto de casa sempre canta dentro da gente. A gente só precisa ouvi-lo. Eu acho que não é nos submetendo a violências intelectuais, inclusive, é que nós vamos encontrar alguma coisa. O máximo que nós vamos se tornar é cínicos, é gente tentando defender que a minha religião é melhor que a tua, que a minha ideia é superior à tua, que, enfim. E aí, em eventos como o que nós estamos vivendo, em momentos como esse do mundo, usando determinadas situações para tentar se colocar acima do outro. Bom, obrigado, tá? Todo mundo que escreve. A Fara Fati mandou uma mensagem para mim aqui, e eu não vou ler a mensagem. Deixa eu só escrever aqui. Eu não vou ler a mensagem inteira dela, porque trata de assuntos que a gente já está falando, mas ela resumidamente diz o seguinte: me incomoda perceber, eu queria que você fizesse uma análise em relação a posicionamento da maioria, que se incomoda com, por exemplo, o que houve em Paris, os atentados em Paris, e não com o que houve em Mariana, em Minas Gerais. Eu queria que você me dissesse por que isso acontece. Sabe, Farah, eu acho que esse tipo de questionamento é desnecessário, sabe? Acontece em certo nível, não acontece em outro, mas eu acho que o fato da gente estar discutindo um negócio que é um evento mundial, né, não diminui a gravidade e a preocupação com o que houve e que é catastrófico. E como eu disse essa semana aqui, em alguns comentários relacionados a Mariana, não se tem conhecimento ainda da extensão dessa tragédia, né, realmente. E ontem, inclusive, saiu uma notícia de que há outras barragens em Minas também correndo riscos, falei sobre isso aqui também.
Mas eu acho que uma coisa não invalida a outra. Eu acho que construir uma disputa entre qual é pior e que está se falando estatisticamente mais nessa ou naquela, não leva a lugar nenhum. Então eu te sugiro que esse não seja um questionamento, uma razão de indignação para sua alma, tá? Não se inquiete com isso. Você tem os seus temas prioritários, outros têm outros, mas eu acho que nós não podemos cobrar que se fale mais nisso ou se fale mais naquilo. Eu sinto que há sim uma indignação em todos os casos. Eu acho que, sinceramente, eu não me ocupo desse tipo de estatística. Tá bom, Sara? Sara não, me perdoe, fugiu o nome agora aqui, é a Fara. Muito obrigado, um beijo pra você. A Ingrid manda uma mensagem de carinho aqui, eu agradeço, Ingrid e Elisa, que tá ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Muito obrigado, Ingrid. Eu tô esticando um pouco aqui com as mensagens para dar tempo de ler todas, já que eu falei muito hoje na primeira hora, né? O Cleomar mandou uma mensagem aqui. Bom dia, Flávio. O peso deve ser gigantesco, na sua fala é quase real para mim. Se apenas um entender que seja suficiente, isso é maravilhoso e belo. Cleomar, muito obrigado. Aliás, é bom que você tocou nesse ponto aqui. O Cleomar e a Kelly também tocou num ponto aqui que talvez tenha a ver com essa coisa do peso. Deixa eu ver se eu acho aqui exatamente a expressão que a Kelly usou, porque eu quero responder para os dois isso. Toco uma música e depois volto com mais e-mails. Você foi muito hostilizado, ofendido por expressar a verdade. Todos nós somos atacados e tal. Eu agradeço demais os dois, mas assim, eu também acho que a gente não deve encarar isso como nenhum de nós é mártir também, sabe? O que nós estamos fazendo é uma escolha. Somos árvore, né? Ou árvores, e a gente vai dando os frutos conforme somos. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu estou falando por mim também e por todos nós, que nos posicionamos, porque quando você resolve, seja lá referente a qual assunto for, se posicionar conforme a consciência, você vai encontrar hostilidade, sempre, porque a maioria das pessoas vive como massa, pensa como massa, pensa como maioria, e é aquilo que eu já tenho dito há alguns dias aqui. O indivíduo no meio da massa gera incômodo. A ola no estádio tem que ser acompanhada pela multidão, é a massa que faz a coreografia. Se o indivíduo não faz a ola, ele é mal visto, ele não contribuiu para a ola, para a onda da massa. Essa corrente chamada ola, parece que é uma onda, pode ser uma metáfora das olas de pensamentos que vão e vêm no nosso meio, né? Agora, eu às vezes eu percebo em algumas pessoas um tom de mártir que também não é legal, sabe? Porque isso não deixa de ser um discurso de superioridade, e não é. Eu não sou superior porque eu tô, como eu escrevi para o nosso amigo, eu não defendo os muçulmanos, eu defendo os humanos. Eu não sou superior a quem defende os muçulmanos ou a quem ataca os muçulmanos, porque defendo os humanos. São pontos de vista, né? Senão a gente se apega a nossa tendência em nos apegarmos a causas, como eu tinha dito no início do programa, que vão se projetando em maniqueísmo de polarização do bem e do mal, certo e errado, né? Isso também pode sutilmente acontecer nessa nossa tendência de nos sentirmos incompreendidos. Então, pode ser que a maioria não compreenda, mas isso não nos torna melhores do que os outros, nem mártires. Você está entendendo, não? Porque senão a gente começa a deturpar a gratuidade e o privilégio de sermos árvores. A gente começa a virar oráculo, a gente começa a virar discurso absoluto. Isso é muito sutil, isso é muito complicado. Acontece demais nas religiões, né? O cara vai se sentindo perseguido. Então não é o caso, né? Não somos mártires, não somos perseguidos, não somos mal compreendidos. Somos humanos, somos árvores que estamos tentando viver conforme a nossa consciência, e que esse seja o nosso privilégio, tá bom? Eu vou tocar a música agora que o nosso amigo sugeriu aqui. Eu não me lembro pelo título de como é essa música do Raul Seixas, que fala sobre o porquê os sinos dobram, e ele disse que o Jonathan, né? Jonathan Fernandes, que essa música tem a ver com o que a gente tem dito. Então vamos ouvir e a gente volta com mais
contatos aqui, mais e-mails no contato@webradiovagalume.com. Eu estava pensando agora há pouco, quanto mais inimigos você pensa que tem, mais manipulado você vai ser. Quanto mais você estiver lutando guerras por aí, achando que você é alvo de gente que quer te destruir de um jeito ou de outro, eu não estou com isso tentando promover um discurso ingênuo de que não há gente mal intencionada, não há maldade no mundo. Obviamente que há. Mas quem vive a caça de inimigos, quem vive alimentando o espírito beligerante de guerra, de ataque e de defesa, esse, acredite, muito mais facilmente será manipulado por quem de alguma maneira se beneficia com isso. Eu já falei muito aqui no nosso programa sobre o discurso do medo que promove leis, que promove grana, que promove enriquecimento de bancos, que promove indústria armamentista, que promove a indústria farmacêutica, que promove a indústria do seguro, que promove a publicidade, que promove a religião. Se não fosse o inferno, como é que seria a religião? Se não fosse o diabo, como é que seria a religião? Mesmo. Você acha que os bancos e as igrejas estariam tão cheios? Você acha que as romarias seriam tão frequentadas? Você acha que as igrejas que ganham tanto dinheiro ganhariam como ganham? Mesmo? Você acha que haveria essa articulação tão organizada na bancada religiosa, no Congresso Nacional, por exemplo, defendendo interesses nem sempre tão genuínos assim? Você acha que eles teriam toda a força que têm se não fosse o discurso do medo de que há um inimigo à sua espreita, de que você a qualquer momento será engolido? O maior inimigo que você pode ter é você mesmo. Esse é o maior inimigo, e é isso que você deve cuidar. São as ciladas que você arma para si mesmo, são as armadilhas que você, sem perceber, coloca no seu próprio caminho. E como você não vê, você aponta para o outro. Você diz que foi ele, que foi ela, que são aqueles, que são os outros, que são os infiéis, né? Mas é você o seu maior inimigo. Fique em paz contigo e estará em paz comigo e com o mundo. Você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã. Músicas, reflexões, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Esta é a webradiovagalume.com. Ainda temos mais aproximadamente meia hora de programa, então vamos voltar aqui aos e-mails, contato@webradiovagalume.com. O Renato Dias manda uma mensagem aqui dizendo o seguinte: eu estou com uma inquietação grande. As pessoas têm potencial para tentar destruir a imagem de uma pessoa, mesmo se essa pessoa tem um bom comportamento. Apontamentos e o distanciamento de algumas pessoas sem que eu tenha feito nada me perturba. Eu continuo na minha e finjo não existir. Como lidar bem com isso e ser bem visto socialmente? Renato, o que é ser bem visto socialmente? Mesmo. É que todos te entendam? É que todos te abracem? É que todos te aceitem? O que é isso? Ser bem visto socialmente. E por que isso é uma preocupação para você? Mesmo. Para que você seja bem visto socialmente, é preciso que você cumpra as regras politicamente corretas e bem aceitas por todos, ou pelo menos pela maioria. Mesmo assim, isso não lhe garante unanimidade. Isso é impossível. Agora, se a sua preocupação for só essa, faça o que todos querem que você faça. Seja o que todos querem que você seja. Porque o seu pagamento, a sua remuneração, será essa: não ser confrontado e ser bem visto socialmente. Agora, se você me diz que há algo em você que não necessariamente aponta para isso e que talvez seja a causa das pessoas estarem falando mal de você e as pessoas que se opõem a você, como você pelo menos está percebendo e comenta aqui comigo, bom, se você está seguindo a sua liberdade, o seu coração, a sua consciência, então não há nada a fazer. Portanto, eu acho que essa não deve ser uma questão. Como deve ser bem visto socialmente?
seja amigo de sua consciência. Agora, o que os outros vão falar, vão dizer, isso é inevitável, né? Isso não muda. Espero que você tenha ouvido o programa desde o começo. Caso não tenha, tente ouvir em uma das reprises, porque eu acho que vai te ajudar nesse sentido aqui. Eu compartilhei percepções minhas, inclusive, que me fizeram bem nesse sentido. Então ouça, tá bom? E não alimente essa preocupação. E também, para a gente concluir aqui, essa sensação de que as pessoas estão tentando destruir a sua imagem e porque você tem um bom comportamento, enfim, cuidado com isso. Isso pode nos alimentar essa sensação, como agora há pouco eu falei, de mártires, que só piora, sabe? Quem sente assim geralmente compra briga com todo mundo, porque todo mundo tá errado, porque ninguém percebe o potencial que tenho, ninguém percebe a beleza que sou, ninguém come dos meus frutos doces e macios e suculentos, ingratos. Já pensou uma árvore fazendo isso? Não. Você passando num pomar, cai o negócio na tua cabeça assim, você olha, é uma maçã. Uma maçã caiu na minha cabeça. Aí você olha a árvore e fala: gostou, né? Quer dizer, eu tô aqui dando os meus frutos e você nem me vê. Agora eu preciso pegar essa maçã e tacar na sua cabeça para você me olhar. Coma meus frutos. Não é horrível isso? Eu me lembro de uma história do Ney Latorraca. Não sei se essa história é verdadeira ou não, nem me lembro quem contou, já faz tempo, mas disse que uma vez ele estava fazendo uma peça num teatro e aí um cara na frente ali não aplaudia. E aí ele continuava encenando e todo mundo aplaudia, menos o fulano sentado ali na frente. Diz que ele se encheu em determinado momento, o Ney Latorraca desceu do palco e falou pro cara: aplauda, aplauda, aplauda. E o cara sem graça aplaudiu. Esse aplauso, será que valeu ou não? Então, não espere isso, né? Eu acho que quanto mais você está atento a isso, quanto mais você está incomodado com isso, é mais sobre você que está sendo revelado e não sobre os outros. E talvez isso se projete nessa sua frase final aqui: como ser bem visto socialmente. Repense isso e enxergue-se, tá bom, meu amigo? Um grande abraço para você e fique bem. Mais mensagem que chegou aqui no contato @webradiovagalume.com do nosso querido Luiz Trevisani, que sempre traz comentários legais aqui no programa, e ele diz o seguinte: ouvindo seu comentário agora há pouco sobre o seu sentimento de decepção, eu quero me solidarizar e dizer que isso ocorre comigo também. Às vezes eu penso que estou ficando louco e que toda essa humanidade adormecida é que está certa. Mas logo surge uma voz na minha consciência e me diz para desconsiderar isso e continuar fazendo o que eu faço: espalhar sementes. Quem semeia não tem controle sobre o terreno onde cai a semente e não tem controle sobre a sua germinação e não terá controle sobre os frutos que a planta produzirá. Você é um semeador. Em certos períodos parece que eu me torno invisível, nenhum clique nas minhas publicações nas redes sociais, nada. Me senti assim como você, mas ainda no meu aniversário. Eu tenho por hábito enviar uma mensagem a todos os aniversariantes mais próximos no Facebook. Não faço por todos, porque são milhares e seria impossível. E, no entanto, eu passei quase em branco. Entre Facebook e LinkedIn foram 12 mensagens, sendo 7 de desconhecidos. Mas lá no fundo, eu fiquei feliz com isso, porque eu percebi que não sofri. Isso indica que já estou quase no controle do meu ego e que sou quase como aquela árvore lá no meio da floresta mencionada em seu comentário. Muita luz em sua consciência, amor em seu coração, paz na sua alma, para que possas continuar semeando sem se importar com o terreno. Abraços, o Luiz Trevisani. Luiz, meu amigo, muito obrigado. Que bom, né, que você está chegando a essa percepção também. Eu acho que é um exercício para todos nós. Não só nós que temos um trabalho mais público, né, mas para todos, né? Talvez aqueles que tenham, como nós, um trabalho um pouco mais público, haja sim ali um bichinho do ego, de alguma maneira esperando alguma expectativa de reconhecimento
né? E quando a gente flagra isso, eu acho que é mais do que momento para de fato entendermos qual a natureza do nosso trabalho, qual a motivação da gente estar fazendo o que faz, porque se for o reconhecimento, ô Luiz, né, se a gente estiver esperando cliques no Facebook e coisas do tipo, bom, vamos começar a pegar a frase sei lá, de autoajuda, vamos botar ali o sol brilhou para todos e o amor no coração de todos, sei lá, qualquer coisa óbvia, né? Vamos falar o que as pessoas querem ouvir, vamos gravar uns vídeos botando, se a gente quiser ser um pouquinho mais sofisticado e pensar num target diferente, então a gente vai usar uma linguagem assim mais esotérica, tá em alta, viu, Luiz? Tá na moda, a gente pode usar assim os passos, 11 passos para a evolução espiritual, despertar em 2 dias, ou então a gente, até uma dica é a gente usar palavras quânticas, né? Então a gente pode falar assim, mensagens quânticas dos 8 passos do despertar espiritual. O que você acha, hein? Não, 7. Vamos usar 7, que é o número mais cabalístico, tá no inconsciente coletivo, né? E isso pode ser bom. Os 11 passos, não, 7 passos quânticos do despertar espiritual. E aí eu vou fazer o seguinte, Luiz, o que você acha de eu deixar minha barba bem grandona assim, e eu vou esperar um pouco, né? Vou tirar uma foto, sei lá, com umas luzes atrás de mim, olhando para o horizonte, que olhando para a câmera pode parecer meio posado, então é legal que seja uma coisa assim mais flagrada, um momento meu de iluminação, tal, né? O que você acha? É claro que eu estou brincando, é claro que você discorda disso, mas como nós não vamos para esse caminho, né? Como não é isso que nos movimenta, então, Luiz, o nosso privilégio é só esse, meu amigo, é nós sermos semeadores e deu, né? O semeador não criou a mensagem, o semeador não tem o mérito da semente, o semeador não tem, como você bem disse, controle sobre os processos do solo que fertilizará, que promoverá o crescimento da árvore, nem dos frutos, nada, a gente só põe a semente ali. E se essa for o nosso privilégio, é só isso, ô Luiz, é o nosso privilégio, meu amigo, só, né? Não é o nosso mérito, não é a nossa iluminação, não, é só o nosso privilégio de ser semeador. E isso é maravilhoso. E se a gente fizer isso conscientes desse privilégio, nós faremos isso sem tentar nos empoderarmos dessa condição e sem tentar esconder dos outros e de nós mesmos a nossa humanidade, né? Tanto faz se amanhã alguém, por exemplo, chegar e me escrever dizendo: Flávio, eu descobri que você é um cara horrível, eu descobri que você pisou na bola aqui ou ali, eu descobri que você é contraditório, que absurdo, você que está no rádio falando sobre tantas coisas que me fizeram bem, de repente eu vejo isso em você, eu te identifico, e aí eu vou dizer, sabe o que? Eu avisei. Eu avisei, né? Sou mesmo. Isso não é um discurso de humildade, é um discurso de constatação. Eu sou assim mesmo, sou ambivalente, contraditório, ambíguo, falho. Eu não estou dizendo isso para dizer que humilde, né? Poxa, humildade não é isso. Isso é obviedade, porque todos são assim. Então, fique em paz, meu amigo. Se a gente está sendo árvore e se a gente está exercendo a nossa condição de árvores, esse é um grande privilégio. Pode ser que ninguém coma os frutos. E você sabe, Luiz, eu tenho certeza que você já deve ter sentido e percebido isso. Às vezes as pessoas comem os frutos e cospem, né? Às vezes as pessoas comem os frutos e vomitam. Enfim, ou fingem que engolem, mas viram ali e cospem. Mas aí já não é com a gente, Luiz. O meu caminho aqui, o seu, é esse só. Então sigamos em paz nele. O resto acontece. O resto é a natureza, o resto é Deus, o resto é a vida, o resto são as pessoas. Deixa, né? Deixa, só semeia.
seja lá no trabalho público, seja lá no trabalho privado, seja lá onde for, nas nossas vidas de maneira geral, porque não só eu ou o Luiz, todos nós somos semeadores, todos nós, tudo que nós fazemos são sementes, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive, tudo que a gente diz é uma mensagem, não é só o discurso aqui, as frases, os textos, é o que nós somos, a vida é a mensagem, né? Então que sejamos semeadores conscientes e gratos por isso. Toco mais uma música e volto com os últimos contatos aqui. Você pode mandar o seu também. contato@webradiovagalume.com. A gente interage já já. YouTube, Sunday, Bloody Sunday, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Vamos voltar aqui a mais contatos, mais e-mails no nosso endereço. Você pode escrever, ainda dá tempo. A gente está chegando quase no finzinho do programa, mas ainda dá para ler alguns no contato@webradiovagalume.com. Também na página da rádio você pode se manifestar. O nosso querido Quirino escreveu aqui de São Paulo. Ele só escreveu gratidão, e eu agradeço também o seu carinho e a sua gratidão, Quirino, que esse espírito de gratidão nos mova. Eu acho que no fim de tudo é isso, sabe? É para lá que devemos ir, na minha opinião. Gratidão. Se a gente consegue desenvolver um olhar de gratidão em relação à vida, né, a tudo, será maravilhoso. Eu vou te dar um exemplo bobinho assim. Ontem eu fui buscar o meu filho na escola e eu saí antes. Eu estava a fim de dar uma caminhada, eu estava a fim de ficar um tempo fora na rua e tal. E saí, ele tinha aula de reforço, ia sair um pouco mais tarde, então eu saí, sei lá, 2 horas quase antes do horário em que ele sai. Eu moro mais ou menos perto da escola dele, eu sempre vou a pé, enfim. E aí eu saí, dei uma caminhada, né? E depois eu parei num restaurante, almocei, depois eu fui a uma cafeteria, fui tomar um café. Eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu sempre tenho um monte de coisa para fazer se eu não me parar de vez em quando. Então eu preciso às vezes me parar. E foi o que eu fiz ontem. Algumas coisas vão atrasando, mas paciência. Depois eu fui à feira. Tinha uma feira aqui perto. Eu fui comprar um vinho gaúcho. Tem uns vinhos da colônia gaúcha, não sei o que, e é bom. Aí fui comprar. Enfim, antes disso, depois que eu saí do almoço, logo depois que eu saí do almoço do restaurante, começou a chover. E eu não tinha levado guarda-chuva. Quando eu saí, não tava, pelo menos eu não imaginei que pudesse chover, não levei. Aí eu fiquei um pouco parado ali embaixo do tudo, ali na saída do restaurante, esperando a chuva passar. E eu estava ouvindo, como eu sempre faço, eu sempre baixo algumas palestras, alguns debates, algumas coisas assim no meu celular e vou ouvindo, né, quando eu caminho. Dificilmente eu ouço músicas, eu geralmente vou ouvindo aulas, enfim, mesmo coisas, entrevistas, enfim. E aí eu falei, opa, mas vem cá, o que eu tô ouvindo? Eu parei o que eu estava ouvindo, tirei os fones e fiquei parado ali olhando a chuva. E comecei a ficar grato por aquilo. Percebendo como é que a minha mente, e ontem eu já falei bastante sobre isso aqui, não vou ficar repetindo, mas ontem minha mente estava inquieta, né, pelas razões todas que eu expus aqui, e eu não estava deixando ela parar, né? E aí eu pensei, sabe de uma coisa? E por que eu estou esperando essa chuva aqui? E aí eu saí, né? Não estava chovendo tão forte assim, e fui lentamente caminhando na chuva. Quando eu cheguei na padaria para tomar um café, eu entrei molhado, tomei um café bem bom, num lugar bem agradável, fiquei lá relaxadamente, a chuva continuou, eu sentei do lado de uma janelinha de vidro e fiquei vendo a chuva, depois eu saí e continuei na chuva, né? E falei, a gente se esconde da chuva, por quê? Né? Não tem nada que eu não estou indo para nenhum compromisso, não tem problema em me molhar, e fiquei na chuva. E aí eu fiquei mais, olha, como o meu filho ia ficar mais um tempo na escola e tal, e por algumas razões dele ele pediu para que eu fosse um pouco mais tarde, né? Eu fiquei lá, eu não queria ir para a escola, eu fiquei na chuva. E aí tem um momento que eu parei num ponto ali na rua, perto de um ponto de ônibus, fiquei ali na chuva mesmo.
quando meu filho me encontrou, ele falou: caramba, por que você tá assim? Eu falei: não tem problema, ainda tinha uma garoinha, e ele voltou comigo na garoinha. E eu fiquei grato por aquilo, né? É a chuva, né? Não é nada, é a chuva. E a gente se esconde dela, né? A chuva não cai só em gotas d'água que caem das nuvens. As chuvas caem de várias maneiras, né? E a gente não vê. A chuva nos toca sutilmente, várias vezes, mesmo quando há sol, e a gente não percebe. Nós estamos enclausurados na nossa falta de gratidão, e aí você fica assim: as pessoas não me entendem. Eu estava meio pensando isso ontem mesmo, nesse momento inquieto, quando eu saí de casa e fui andar. Não tô cansado, né? Eu me canso mesmo às vezes. Ontem foi um dia assim. Até uma pessoa escreveu assim: Flávio, obrigado pela paciência. E eu respondi para a pessoa assim: mas às vezes a paciência vai diminuindo. Ontem eu estava bem impaciente mesmo, assim, não tem porquê, sabe? Eu tô aqui falando, escrevendo, pra quê, né? E aí eu saí, e a chuva, e eu pensei por isso. A chuva que me banhou e que me trouxe agora esse momento bom, ela está sendo, ela tá caindo nos esgotos, ela está caindo na rua, ela vai secar, as nuvens, e tudo está acontecendo aqui sem que ninguém veja, né? E se a chuva precisasse do olhar meu ou de quem quer que seja para existir, não haveria mais chuva, ou haveria pouca chuva. Então, assim como a árvore, como nós falamos no início do nosso encontro hoje, a vida é assim, né? Não é a chuva só, não é a árvore só. Nosso corpo, você está grato agora pelos teus rins que estão funcionando, mas se não estivessem, você saberia, estaria mal. Os seus pulmões, você percebe o ar passando, que bobeira, sentimentalismo, que seja. Se você quer achar que é sentimentalismo, tudo bem, mas o fato é que o seu corpo está funcionando, a tua mente está funcionando, por alguma razão você está aqui. E olha, não negligencie, não desvalorize o fato de que está aqui por pouco tempo. Você pode ter 15 anos, pode ter 12 anos, não importa, mas a vida passa rápido, mesmo. Então, esse lapso que é a nossa vidinha aqui é muito maior do que a briga entre cristãos e muçulmanos, entre europeus e islâmicos, entre americanos e, enfim, entre PT e PSDB, é mais do que isso, né? É mais do que ninguém me entende, sou incompreendido, eu falo a verdade e ninguém me dá ouvidos. Bom, e daí? Os pássaros cantam e a maioria não ouve, né? A chuva cai e a maioria não quer saber. A vida está acontecendo e ninguém está vendo. Então por que eu vou ficar irritado porque as pessoas não me entendem? Porque as pessoas são hostis comigo? E daí? Né? É isso que nos livra para que sejamos selvagens, para que sejamos o que somos, para que a gente não fique na dependência da aprovação social, na aprovação da rede social, na aprovação da maioria, na aprovação de quem quer que seja. O fato de você estar vivo e viva aqui, na minha opinião, está diretamente ligado com o privilégio de ser um humano e de poder ser quem é. Isso inclui poder pensar como pensa, sentir como sente, querer como quer, questionar como questiona, duvidar como duvida. Isso é uma prerrogativa tua, porque esse espaço na vida, ocupado historicamente pelo Flávio e pelo Norberto e pela Gertrudes e pela Araci e pelo Jefferson, enfim, por você, esse espaço é único, né? Esse espaço é um espaço no tempo, é um espaço no espaço, é um espaço nessa dimensão, é um espaço nesse pálido ponto azul que boia no infinito espaço, no meio de multiversos e bilhões de galáxias. Existe um espaço, nesse espaço habita uma consciência que ninguém sabe explicar o que é. Essa consciência se identifica como eu, se chama de eu, se reconhece por um nome, né? Se chama por alguma personalidade, se atrela a determinada cultura, se
congratula com determinadas crenças, com determinadas ideologias, se comunica com determinado tempo, se identifica com determinada cultura, tem a sua história, tem as suas experiências. Isso tudo vai formatando aquilo que nós chamamos de eu, mas eu não sou só isso. Eu sou você também, eu sou a chuva também, eu sou o mundo inteiro, eu sou os que foram e eu sou os que serão. E de alguma maneira tudo isso vive aqui dentro de mim. Eu sinto palidamente, sinto muito rarefeito, mas eu sinto. Quando eu me aquieto, um movimento intuitivo, um movimento que me leva em direção a você, que me leva em direção à vida, que me mistura com a chuva, que me dissolve na natureza e que de alguma maneira, é estranho isso, né? Mas de alguma maneira, é difícil definir em palavras, mas me chama para dentro a existência de Deus em mim. E quando eu percebo isso, todo discurso de ódio, todo discurso religioso, todo discurso preconceituoso, todo discurso de soberba, todo discurso de guerra, seja lá qual for, seja desse lado ou do outro, me causa estranheza, me causa desconforto, me faz mal, porque é um corpo estranho na harmonia e no equilíbrio que agora se estabelece em meu olhar. Eu continuarei vendo na vida todas as mazelas que há. Eu não negarei, como um vagalumezinho me escreveu dizendo, olha, há maldades no mundo, não podemos relativizar as maldades. Não relativizarei porque eu sei que há. Mas eu também reconhecerei que a maldade é um reflexo do que somos. E já que é assim, mesmo que o mundo todo persista na maldade, seja a maldade de quem se explode no meio de uma multidão, seja a maldade de quem mata o outro, elegendo o outro como inimigo e projetando sobre ele todos os seus preconceitos, né? Independentemente de qual seja essa maldade, em mim tentarei não alimentá-la, em mim que seja o olhar de amor, o olhar inclusivo, o olhar de respeito, ingênuo, utópico. Como ontem me escreveram várias vezes assim, vá estudar, vá se informar, vá ver a história, enfim, eu prefiro errar, eu prefiro estar sendo, ingênuo, eu prefiro morrer e errar na minha ingenuidade do que me tornar o que eu vejo as pessoas se tornando, em discursar o que eu sinto as pessoas discursando, enfim, eu prefiro. E que seja assim, e que isso se projete em meu olhar, e em tudo que eu faço, e em tudo que eu sou. Muito obrigado a quem escreveu aqui no contato@webradiovagalume.com. Não deu tempo de ler todas as mensagens. Pati, Lili, Jonathan e Flaviana foram as mensagens que chegaram. Muito obrigado a todos vocês. Lerei aqui depois, tá bom? Um beijo a todo mundo. Rosana também mandou uma mensagem. Muito obrigado. Mensagens que chegam pela manhã fica por aqui. Esse programa será reprisado às 3 da tarde, às 8 da noite e às 3 da manhã no horário de Brasília. E amanhã, às 8 da manhã, se tudo der certo, eu volto com mais um encontro ao vivo, mais um Mensagens que Chegam pela Manhã. A nossa programação continua 24 horas de músicas e reflexões. Fique bem e até amanhã.
Você ouviu mensagens que chegam pela manhã, insights, músicas, interatividade, conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com. Comunicação, espiritualidade e gente. Rádio Vagalume.